RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá! Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Nós somos, na verdade, a vivência que nós temos, as experiências que a gente vivencia. Isso vai construindo a nossa personalidade. A nossa personalidade é o nosso ego. Será que o nosso ego é malvado? Será que o nosso ego é bonzinho? É isso que a gente vai discutir hoje. Seja bem-vindo ao Geração 50+. Olá, hoje a gente está aqui com a psicóloga Fernanda Bastos. Desculpa, que ela tem 2 sobrenomes, gente, por isso que eu me atrapalho. Fernanda Bastos. A Almeida também, mas ela usa o Bastos. A Fernanda Bastos, ela tem muita experiência dentro da psicologia em atendimento comportamental. E, Fernanda, na verdade, eu te agradeço de antemão já por estar aqui hoje, compartilhando teu conhecimento com o nosso público. Mas o grande objetivo do nosso programa é trazer assuntos que às vezes todo mundo fala no dia a dia, mas as pessoas não sabem exatamente o que estão falando. O que é o ego, afinal de contas? Eu sei que todos nós os temos, mas o que é? Você pode nos ajudar a entender um pouquinho? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, né? Super feliz e poder contribuir aqui com algumas coisas que eu aprendi durante esses anos todos, em estudos de psicologia, de psiquiatria e neurociências. Bom, o ego, como tu estava falando bem no início, né? O ego, ele vem, esse nome do Freud, que estudava a personalidade lá no século passado, né? Retrasado, né? Final do século XIX, enfim, início do século XX, falando sobre que é uma instância psíquica da nossa personalidade. Quando ele começou a teoria dele, ele falava assim, que nós tem o nosso consciente, nosso inconsciente, nosso pré-consciente. E a nossa personalidade tem o id, o ego e o superego. O que seria isso? O id seria nossos desejos, a manifestação das nossas pulsões, dos nossos impulsos. Eu quero comer uma torta de chocolate, né? E aí vem a realidade, que é o ego, dizendo assim, mas será que tu vai comer uma torta de chocolate, Fernanda? Tu tem intolerância à lactose, tu vai ficar gordinha. E aí vem o nosso superego, que é o que a sociedade determina, né? São as crenças e os valores que a gente vai internalizando para nos construir, né? Então o ego é esse mediador. Então, por exemplo, ontem eu pensei assim, minhas amigas me convidaram para comer uma pizza, eu fui comer uma pizza e eu só comi uma fatia de pizza. Então o meu id, vou comer, com vontade de comer, o meu ego, olha, por aí, tu maneja que senão tu vai passar mal. E aí vem as coisas do meu superego, diz assim, não vou comer, né? Aí uma exigência, e o ego fica mediando tudo isso. Essa é a nossa personalidade, que é um pouco mais do que isso, mas a grosso modo falando, né? Porque a nossa personalidade tem muito a ver com o nosso humor, nosso temperamento, que a gente nasce com isso, aquela coisa da nossa essência, quando a gente era pequenininho, sabe? Que vai, a partir das vivências do meio ambiente, como tu estava falando bem, né? A gente vai se construindo com uma identidade, com traços de personalidade que vão formar essa personalidade. E aí vai entrar o que tu está dizendo, o ego vilão, né? O que é o ego vilão e o que é o ego bonzinho, né? Dentro disso que a gente está falando. Na verdade, assim, para entendimento, né? Porque parece que ficou bastante claro, assim, o ego, na verdade, ele faz essa divisão de avaliação entre o teu desejo e a realidade. O id... Mais ou menos seria isso para as pessoas entenderem de uma maneira mais clara. Assim. O ego, para o Freud, ele está dentro do princípio da realidade. É uma parte consciente da nossa personalidade. E o id é todo aqueles nossos desejos, nossos impulsos, aquela vazão que a gente dá. E se a gente não tem esse controle do ego, o ego saudável, o ego bom, é controlar essas pulsões, esses instintos, esses desejos que nos movem, que nos fazem em ação. Eu desejo aquilo, então vem o ego. O que tu pode, então, por exemplo, assim, um projeto. Eu desejo me tornar um profissional. O que tu tem que fazer para isso? Né? Eu quero ser um profissional da área da psicologia. É um desejo, eu gosto de conversar, eu gosto de ajudar as pessoas. Isso era desde pequenininha. Então, como é que tu vai fazer? Aí vem o ego, a realidade, mas tu é capaz ou tu não é capaz?
né? Vem a sociedade dizendo, para ser psicólogo tu tem que seguir esses padrões. Tu tem personalidade para isso ou não tem? Aí, tu entende? É todo um manejo do que ele tem que, na verdade, viver em equilíbrio. Na verdade, a ideia é essa, equilibrar. Porque ele não pode nem tender para um lado e nem tender para o outro. E quando a gente não se conhece, o que é importante dentro disso, assim, né? Acho que entra bem na tua área também, que tu é coach, colega, né? É aquilo assim, ó, o que esperam da gente, né? E o que a gente é de fato. Então, vocês veem que não é uma coisa muito fácil de a gente falar, que é uma coisa muito complexa no sentido, assim, da nossa essência, que tem a ver com esse inconsciente, com esse id, com esses desejos, que muitas vezes está relacionado à nossa essência. O que a gente gostava de fazer quando tinha 5 anos de idade? Que depois a gente vai para a escola e pode, isso pode, aquilo não pode. Isso é o nosso superego, que vem de fora. Isso pode ser proibido, isso é aceito, isso não é aceito. E aí a gente começa a internalizar isso. E se a gente tem uma educação muito rígida, ou se a gente tem pessoas que ficam, de alguma forma, assediando no sentido... fazendo comentários negativos, este ego, ele vai começar a ter uma distorção muito grande, muitas vezes. Porque tu vai ter, por exemplo, pessoas que têm... Eu vou falar da infância para ir para o adulto, mas assim, ó, uma menina que é muito tímida e que cresce numa família de pessoas extrovertidas. Ela começa a se sentir um pouco deslocada dessa família, porque essa família vai, muitas vezes, que é as crenças e valores da família, que a gente seja igual, porque é difícil tolerar o que é diferente. Sem dúvida. Então ela vai crescendo e a essência dela é ser quietinha, ser estudiosa, e aí ela não acompanha aquilo ali. Quando ela se torna uma mulher, uma adulta, se ela não desenvolve uma autoestima boa, que é o ego, quer dizer assim, não, mas tu pode ser diferente da tua família. Não, é bom tu até complementar essa família. Se tu não tem uma força, uma resiliência para lidar com isso, quando tu chega na vida adulta, por exemplo, assim, tu chega na minha faixa etária, eu vou fazer 50 anos, tu vai te sentir muito sozinha e solitária, e aí muitas vezes ou tu pode estar brigando com a tua família, ou em relações difíceis, ou tu pode se adaptar a essa família, esquecer de ti e fazer tudo aquilo que querem que tu faça. Entendeu? Isso vem muito de encontro, Fernanda, que a gente fala que é a proposta do nosso programa, do Geração 50+, que é justamente isso. Que a gente, este período que a gente aborda, esse momento de reflexão da gente, né? Que a gente chega numa maturidade já e você começa a avaliar, será que é isso que eu quero, manter algumas coisas que eu não quero? Com relação ao ego, eu vejo exatamente isso. Porque você cresce, a gente vive numa sociedade de aceitação, nós queremos ser aceitos pela sociedade, né? Então é muito mais fácil você absorver alguns comportamentos até para ser aceito. Só que vai chegar um determinado momento da tua vida, que você falou em essência, você começa a perceber que é um conflito. Que teu ego está dizendo isso, em função do que a sociedade te impõe, mas a tua essência que é o contrário. Diz, poxa, mas eu não sou assim. Entende? Eu não sou um cara formal, eu sou um cara descontraído. Quer dizer, hoje a minha essência sabe que eu sou assim, né, com a maturidade que eu tenho. Então, acho que é justamente esse conflito, né? Quando chega nessa idade, o ego começa a ou tu te identifica com ele, ou então, na verdade, tu gera um tremendo de um conflito com ele. Eu acho que esse é o momento que é importante. É que o ego é essa instância onde ele media, né? Ele traz o dado da realidade, ele vai fazer essas negociações com aquilo, com essas crenças, esses valores, as regras, as normas sociais e aquilo que é o teu id, que muitas vezes é uma coisa positiva, que é a tua essência, é o teu desejo. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, tu é uma profissional. Eu atendo mulheres líderes que estão chegando para mim insatisfeitas com a sua vida e muitas vezes porque é difícil, né, gente? Eu digo, nós mulheres, envelhecer não é muito fácil. Mas só que a gente está envelhecendo bem, com saúde, né? Eu não me sinto com a idade que eu tenho socialmente, mas quando o superego, a realidade de fora, as pessoas te dão um feedback, pô, mas a senhora já tem 50, mercado de trabalho, gente, tu entende? Tem coisas que não são adequadas, mas quem disse que não é adequado? Então, o meu ego, como uma autoestima boa que eu me construí, há muita construção, né? Muita terapia, enfim, muito autoconhecimento para saber o que eu tenho de bom e até poder mediar nessa coisa da realidade desse superego social,
vamos dizer assim, essas normas, essas crenças, esses valores, que tu tem que ser assim, 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 tu tem que ter um corpo tal, a pelezinha não sei o quê, e tu tem que fazer inúmeras cirurgias, mas não é a minha, não é a minha vibe, tu entendeu? O meu id quer outras coisas, quer ser mais livre, e aí vem um ego saudável, onde, ok, não dá bola para aquilo ali, e seja quem tu é. E quando eu decidi ser quem eu sou, pegar e saber que eu tenho um temperamento forte desde pequena, que eu sou calminha, eu sou docinha, mas eu sou muito furiosa, e eu pude, esse ego, regular isso e me aceitar, com uma boa autoestima, então a gente consegue o quê? Nem ir para cá, ser totalmente impulsivo e só fazer o que eu quero na hora que eu quero, que é um ego inflado, aí a gente entra para os transtornos, né, para o narcisismo, e nem me reprimir tal qual querem que eu seja para ficar com uma autoestima baixa. Que é engraçado, né? Interessante, né? Vou falar exatamente isso, é ego saudável, porque o ego e a autoestima, eles estão correlacionados totalmente, né? Você consegue ter um equilíbrio até para avaliar o que pode, o que não pode, a questão do desejo e da realidade. Isso é muito bacana. E eu te pergunto o seguinte, Fernanda, porque o que é bacana que nós estarmos aqui debatendo esse tipo de assunto? Porque às vezes a psicologia, a gente falar da saúde mental para muitas das pessoas que estão do outro lado da tela, parece uma realidade muito distante. Não é todo mundo que tem a condição de ir num psicólogo, como você, ou ir num psiquiatra, ou ter um acompanhamento psicológico. Mas a partir do momento que ela em casa, ela começa a se identificar e entender como isso funciona, porque o problema é que a gente vive muito no automático, né? A gente sabe que tem essas reações. Poxa, eu quero aquilo, mas eu não posso ter. Meus pais, eu fui criado nessa determinada, mas eu não sou assim, eu sou diferente. A pessoa não entende, né? Parece que ela é problemática. Isso. Na verdade não é um problema. O problema é que você sofre, todos nós sofremos. A gente tem esse problema de conflito de criação e o momento que você começa a avaliar a sua essência. Então a identidade e entender o que é o ego, que a gente até provavelmente vai abordar um pouquinho mais profundamente depois, por que algumas pessoas têm um ego inflado, que a gente chama, né? O que é um ego inflado? Por que é? Porque pendeu para mais de um lado, é isso? É bem importante tu estar trazendo, porque dentro do que o Freud traz para a gente, o ego tem uma parte que é inconsciente, que é pré-consciente, assim, que é isso que tu está trazendo do automático. Quando a gente vive no automático, a gente não está olhando para a gente e identificando as nossas emoções, as nossas reações. Quando tu está no automático, está no automático. Tu né? E muitas vezes tu é essa essência, e essa essência muitas vezes atrapalhada desse temperamento do estresse, que impacta a gente, e aí faz com que a gente viva no automático, e a gente tenha reações de muita ansiedade, de irritabilidade ou de medo. Então, o que acontece? Quando tu consegue olhar para ti, identificar, o ego parar e respirar... Eu vou te dizer uma coisa. Nosso pessoal lá em casa já se identificou, só que tu vai contar isso depois do intervalo, tá bem? Fica aí, a gente já volta. Oi, pessoal. Acabamos de retornar do nosso intervalo. Estou aqui com a Fernanda Bastos, psicóloga e coaching comportamental. E nós terminamos o primeiro bloco, Fernanda, falando justamente dessa questão do ego inflado, que algumas pessoas... Como a pessoa tem um ego inflado? Eu até vou incorporar outra situação até para te poder desenvolver um pouco melhor. Que está correlacionado, o egocentrismo. Todos esses termos relacionados a ego, eu gostaria que tu dividisse com a gente assim, como que eu identifico, por que aquela pessoa tem este perfil? Ou talvez eu mesmo tenha. Se eu tenho, por que às vezes eu não identifico o que eu tenho? Então, nos ajuda a entender um pouquinho isso, por favor. Como eu estava falando antes, então assim, o ego, para a gente poder se adaptar ao ambiente, poder conviver bem nele, a gente tem defesas. E esse ego é que vai nos ajudar a se adaptar com algumas defesas. E muitas vezes a gente não se dá conta dessas defesas. Como, por exemplo, uma defesa quando eu não me sinto muito seguro, eu não olho para mim, eu tô com medo, eu olho para o outro e faço uma crítica. É uma adaptação minha. Então, se eu não tenho essa consciência, daqui a pouco eu vou estar num ambiente que vai ser muito chato. É o reativo que a gente chama. E aí, então, o que acontece? O ego inflado, aí eu começo a me achar que eu sou a certa. Eu começo a me achar... Isso é uma defesa, muitas vezes. Essa defesa, se ela fica muito rígida, o que é? Ela persiste muito tempo, aí a gente começa a ir para as coisas das doenças, né? É o ego inflado, sou eu dono da razão, eu me acho, eu sou a melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, fiz inúmeros cursos, e estou na TV, a Fernanda está se achando, Mas deixa eu aproveitar alguns ganchos importantes, assim, porque eu quero que fique muito claro para as pessoas em casa. Quando tu diz isso, eu estou me achando...
e é uma defesa para mim, eu devo entender isso como se fosse que eu tenho uma baixa autoestima? Seria isso? Ou não? Pode ser. Não diretamente? Não, é bem importante o que está trazendo, porque assim, ó, se eu sou muito insegura, isso serve como uma defesa para eu não me olhar, não estou conseguindo. E na psicologia a gente diz, quando faz psicoterapia, a gente tem que cuidar o tijolinho que a gente vai tirar para não desestruturar a casa, não cair do paciente. Porque a gente tem essa capacidade, infelizmente ou felizmente, de saber o que tu pode mexer ou não. Porque se é tão rígido, ele não está se dando conta, porque tudo é mensurável, gente. O quê? Na realidade. Quando esse ego não consegue ter esse contato com a realidade e se acha de mais ou de menos, o que acontece? Ele distorce a percepção. Então, a tomada de decisão vai estar comprometida, a percepção do outro vai estar completamente distorcida e dá margem para as fantasias. Então, se isso fica durante um tempo, então o ego inflado durante muito tempo, o que acontece? A pessoa não tem crítica de si, dos seus atos e as consequências deles com os outros e na sua vida diária, Sim, né? Que tudo que persiste passa a ser normal. Exato. A gente assume aquilo como naturalidade. Exatamente. Então, poxa, se até então isso não me gerou nenhum problema maior, então quer dizer, esse talvez seja o meu... Entendi. O feedback é a realidade. Então, quando começa a ter problema, a questão dos transtornos de personalidade, onde entra o ego inflado, que é o narcisismo, né, a pessoa se achar, porque um grau de narcisismo é importante, gente. A gente se gostar, a gente se amar, a gente poder cuidar da gente, né? E saber como se relacionar com os outros. Quando eu me conheço, eu gosto de mim, eu também vai ser mais fácil eu ter empatia e me relacionar melhor com os outros e não esperar dos outros, principalmente nos relacionamentos afetivos, que o outro venha me preencher. Eu estou preenchido, eu estou bem comigo, aquela coisa, eu me basto no sentido, eu sei ficar sozinha, eu sei me curtir, eu não preciso de alguém que venha e diga como tu é linda, como tu é maravilhosa, como tu é lindo, como, sabe, tu é o máximo, Luciano, agora com esse programa, sabe? Não, tu tá ok, tu entendeu? E o que acontece? Aí tu pode ter uma relação onde tu é tu, o outro é o outro, e a gente soma, e não o outro vai preencher uma falta tua quando tu tem um ego inflado e tu precisa do outro para ficar... Né? Quando tu tem um ego inflado, tu precisa do outro narcisicamente para dizer tu é isso, tu é aquilo, e se o outro não tem, tu cai em depressão. Sim. Aí a gente tem o transtorno de personalidade narcisista. Aí eu te faço a seguinte pergunta. A gente está falando de ego que é tudo hiper, né? É uma supervalorização, uma hipervalorização disso. Existe o contrário disso? Sim. Por exemplo, eu não tenho um superego, mas eu tenho o inverso disso. Como se tem uma denominação para isso? A pulsão toda, o id. Seria uma pessoa submissa, no caso, ou não? Ou não entra no... Não, entendi. Porque eu estou me posicionando, eu estou querendo que a pessoa entenda o seguinte. Eu te confesso que essa é uma área que eu não domino. Então, eu estou querendo te explorar o máximo possível. Então, se eu tenho um ego bem equalizado, eu vivo confortavelmente em meus relacionamentos, nas minhas relações e tudo mais. Se eu tenho isso superdimensionado, eu viro um cara, como chama, o pavão, né? O pavão, uma pessoa ególatra, que a gente chama. Agora, e se é o inverso disso? Se o ego o dimensionamento é para menos, o que acontece? Tá, é bem importante. Então, a gente tem, assim, a personalidade narcisista e também a gente tem o transtorno do humor, a pessoa maníaca, que ela se acha também que é diferente. É um humor, é diferente de personalidade, tá? A personalidade, tu não se adapta, tu é rígido, o humor, tu oscila no humor, mas tu te adapta, tá? E o que tu tá falando é a baixa autoestima, são aqueles comportamentos que a gente vai para o medo, para a insegurança, para aquelas coisas mais de esquiva, aonde a gente se esquiva do ambiente, a gente vai para as personalidades onde vem a esquizofrenia, aonde tu te acha na saúde, né? Um ego, uma baixa autoestima faz com que tu seja assim. E aí, então, tu vai ter uma personalidade, transtornos de personalidade dependente, né? Tu vai fazer tudo que o outro manda, tu vai ser o capacho do outro e tu vai entrar em relações passivo-agressivas, né? Agora me veio na cabeça, vê se tem coerência o que eu vou te dizer, né? Se a gente está falando que o ego é o equilíbrio, né? O superego, no caso, eu posso tudo.
Não, né? o superego é as regras, a norma é a lei. Então, na verdade, é o contrário. Então, eu não posso nada. Eu não posso nada, na verdade. Né? Exato. No id, eu posso tudo. No id, né? eu posso tudo, isso aí. Eu posso tudo e o outro eu não posso nada. Ou eu não mereço nada. Isso, é só para posicionar. Isso. Eu gosto de trazer uma linguagem que a pessoa fique bastante clara para ela. Então, vamos traduzir isso. Um ego equilibrado, ele vai justamente te posicionar nessas duas situações. Nem ser impulsivo. Tu não pode tudo. A gente não pode tudo que a gente quer, ou querer chegar onde quer, ou fazer tudo que se quer. E também a gente merece algumas coisas também. Isso. Não é aquela coisa de não merecimento. Eu acho que é aquele sentimento de que eu não sou merecedor, né? Quando a gente tem essa situação muito deturpada. Mas, Fernanda, eu quero aproveitar, porque eu acho que está sendo fantástico, tem muita gente te assistindo, te ouvindo e está prestando atenção nisso. Ok, eu identifiquei, eu sou assim, ou conheço alguém, eu convivo com alguém assim. Eu tenho um marido, eu tenho um filho, eu tenho um tio, eu tenho um avô, sei eu. Alguém das minhas relações se enquadra um pouco nisso, numa dessas distorções que a gente está falando. Como eu tenho que me comportar com essa pessoa? Ou eu tenho que esperar que simplesmente ela resolva mudar ou equalizar isso? Como é que funciona isso? Nessas situações, as pessoas não têm muita crítica, né, gente? Então, o que a gente fala também em psicologia? Existe o ego auxiliar. Então, a mãe é um ego auxiliar do bebê, porque ela está trazendo a realidade para o bebê. Ela vai fazer com que o bebê espere para mamar, que o bebê possa brincar em determinadas atividades e não em outras. É o ego auxiliar. Quando a gente está com pessoas assim, primeiro, essas pessoas vão nos causar, elas impactam a nossa vida, elas vão nos irritar, elas vão nos deixar muitas vezes magoadas e tristes. Então a gente tem que aprender a se separar. Isso é dela, isso é meu. A melhor coisa que eu sempre trabalho é o autoconhecimento, é eu saber o que aquilo está impactando em mim e como é que eu posso reagir. Tem determinadas situações que a gente não tem como reagir. A gente muitas vezes melhor ficar em silêncio. Tem outras que a gente tem que ser o superego dessa pessoa. Ser pontual. Pontual, mostrar. é assim, ó, isso pode, isso não pode, né? Eu quero ser tratada com respeito. Então, uma pessoa muito dependente do marido, né? Eu fui educada para casar e ter filho. Eu fui o oposto da minha família. Né? A gente está falando nessa geração de 50 anos. Então, mulheres que ainda são casadas, que têm 50 anos e que marido fica maltratando, se achando o cara, o rei. Isso mudou, gente. Nós agora, no feminino, na liderança feminina, a gente está começando a trazer para fora esse id, essa essência, essa coisa boa que a gente tem, mostrar o que é, como é importante liderar de modo feminino, que é com modo mais cativante, com paixão, com afeto, com cuidado, trabalhar de modo em equipe, porque o homem, né, nessa sociedade que a gente vive machista, e é o superego do homem, eu posso, eu isso, né? Ele é o dono da realidade. Então, mulheres que são tratadas de forma sem ser valorizadas, elas muitas vezes não têm essa confiança. Então, começa a te ver e ver o que é uma dona de casa. Pô, isso aqui funciona porque eu estou aqui, porque eu faço a comida, porque eu lavo a roupa, porque eu passo a roupa, porque eu dou um apoio para o meu marido ir lá ganhar grana e eu estou aqui, poderia ser um trabalho remunerado. Então, começar a se olhar, entendeu? Até porque se a pessoa tem este equilíbrio que a gente está falando, ou que todo mundo deveria buscar esse equilíbrio, eu tenho condição de conversar contigo. Isso. Entendeu? Porque eu acho que essa aqui é um ponto né, talvez de diferença. Porque se a pessoa ela sofre de alguma dessas... eu não consigo conversar. Porque se eu tenho um superego inflado, eu já vou me sentir cobrado, vou me sentir pressionado e eu já vou brigar contigo. Então agora eu coloco a situação oposta. Não a pessoa que acompanha, mas a própria pessoa. Se eu tenho esse distúrbio, entendeu? Vamos tratar isso como um distúrbio. Eu tenho um problema de ego, Sim. Seja para qual for dos lados. Qual é o caminho que eu devo buscar? Olha, procure uma psicóloga. Nesse sentido, olha, a vida vai te dar muita rasteira. Tu vai ter muita rasteira. E aí tu vai aprender com isso, né? Se tu não tá conseguindo, porque tudo é resultado. A nossa personalidade também é formada dos nossos resultados. Então, isso vai impactar teu trabalho, os teus relacionamentos. Vai chegar uma hora que tu vai ficar sozinho, ninguém vai te aguentar. Isso é fato, né? E aí tu vai ter que te tratar. Se tratar, pode ser com uma psicóloga, pode começar a fazer um trabalho de autoconhecimento interno, que é uma coisa básica, e isso serve para nós aqui, tá? Que a gente está dentro da realidade. Muitas vezes a gente tem conquistas, a gente
pô, que legal, isso foi tão complicado, a gente fica super eufórico, que é normal. E muitas vezes a gente fica muito triste por determinadas situações. Então é sempre o caminho do meio, que já diz os orientais, né? A Fernanda, eu tô me achando, isso vai passar, essa situação vai passar, essa conquista vai passar. Eu tô muito triste. Calma, relaxa, respira. Então, para o ególatra, é isso. Se está dando tudo errado na tua vida, reflete, respira, faz uma meditação. Por que a meditação, né, Luciano? Porque a meditação mexe em circuitos do nosso cérebro que faz com que, quando tu respira na meditação, tu começa pela respiração. Tu vai fazer exatamente entrar na realidade. Porque ou tu tá muito se achando... Tanto se achar ou ficar muito triste, tu tá numa parte do teu cérebro que é fora da realidade, que é no automático. Aí vem para o cerne da nossa discussão hoje, que é o equilíbrio, Exato. trazer para o centro. Fernanda, eu quero te agradecer imensamente, eu acho que foi extremamente gratificante ter essa tarde de domingo aqui hoje. O pessoal de casa tenho certeza que gostou. Fernanda é de fácil encontrá-la, está aqui as referências dela, então... espero que todo mundo tenha curtido. Domingo que vem a gente está aqui, 5h30 da tarde, no canal 24 e 524 da NET. Você pode me seguir nas redes sociais, no Instagram, @LucianoAlvesCoach. Vai ser um prazer compartilhar contigo o que acontece por aqui. Mais uma vez, obrigado e espero por você semana que vem. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.